Desde que começou a circular nos bastidores a história de que Dorival Júnior teria desejado sorte a Matheus Bidu no São Paulo, o Morumbi inteiro parece ter ganhado um novo tema para alimentar conversa, debate e, claro, muita especulação. Não foi só uma frase solta de um treinador experiente para um lateral promissor, pelo menos não para nós, torcedores do São Paulo FC, que enxergamos significado em cada gesto, em cada palavra que toca, mesmo de leve, o escudo tricolor. De repente, aquele simples boa sorte virou combustível para teorias, suposições e sonhos sobre o que está por trás desse recado, o que representa para o jogador, para o grupo e até para a imagem do próprio São Paulo no cenário do futebol brasileiro. Para quem vive o São Paulo no dia a dia, seja indo ao estádio, colado na televisão ou grudado no celular em busca de qualquer atualização, saber que um treinador do tamanho de Dorival olha para um jogador ligado ao clube e faz questão de desejar sorte já mexe com a emoção. Dorival não é qualquer um. É um técnico identificado com grandes conquistas, com postura respeitosa, com leitura de jogo apurada e com um histórico recente que marcou o torcedor tricolor. Ver o nome dele ligado, ainda que indiretamente, ao São Paulo de hoje através de Matheus Bidu provoca um sentimento de continuidade, de ponte entre momentos diferentes do clube, como se existisse uma linha invisível ligando o passado recente, presente e futuro. No meio das arquibancadas, dos grupos de WhatsApp, das mesas de bar e das resenhas de família, a frase Dorival desejou sorte ao Matheus Bidu no São Paulo não é apenas um comentário qualquer. Ela vem carregada de interpretação. Tem quem diga que isso mostra o respeito do treinador pelo clube, tem quem veja um sinal de que ele ainda acompanha de perto os passos do tricolor, e há também quem leia esse gesto como uma espécie de bênção para o lateral, como se fosse um aval de alguém que entende muito de futebol. Para o torcedor, principalmente aquele que se apega a detalhes, isso não passa batido. Cada palavra vira um tijolo na construção de uma narrativa emocional. Matheus Bidu, por sua vez, surge no meio dessa história como um personagem que ainda está escrevendo suas primeiras linhas com o São Paulo, mas que já ganha destaque por estar no centro desse rumor. Lateral de características ofensivas, com boa chegada ao ataque, chute forte e coragem para se apresentar ao jogo, ele representa exatamente aquilo que o torcedor quer ver. Um jogador disposto, vibrante, que não se esconde e que encara o peso da camisa tricolor com personalidade. Quando um técnico experiente como Dorival supostamente olha para ele e diz boa sorte, a impressão que fica é de reconhecimento, de que há potencial ali digno de atenção. No fundo, o torcedor são paulino, acostumado a lidar com altos e baixos, com momentos de brilho e fases de turbulência, aprende a se alimentar também de pequenos sinais. Uma palavra aqui, um gesto ali, uma imagem de bastidor acolá. O rumor de que Dorival desejou sorte a Matheus Bidu no São Paulo funciona quase como um símbolo. Indica que o clube ainda é observado, ainda é respeitado, ainda é comentado por quem já passou por aqui e entende a grandeza da instituição. E quando esse respeito recair sobre um jogador que está em processo de afirmação, o efeito é ainda maior, criando uma espécie de expectativa silenciosa sobre o que ele pode entregar. É claro que, no universo das especulações, nada é simples. Tem torcedor que enxerga nesse gesto de Dorival algo além do carinho pessoal e do respeito profissional. Há quem diga que essa aproximação de discurso, esse desejo público de sorte, pode representar um alinhamento de visão, uma certa torcida do treinador para que o São Paulo acerte na aposta e reencontre seu lugar de protagonismo. Mesmo que tudo não passe de interpretação, o fato é que o rumor cresce, se espalha e cria um cenário em que cada frase ganha peso de manchete, cada comentário vira fonte de discussão nas redes sociais e nos programas de esportes. Matheus Bidu, ao ser alvo de tanta atenção, acaba se tornando um espelho do desejo do torcedor são paulino por renovação, intensidade e entrega. O lateral representa uma nova tentativa do clube de encontrar um jogador que consiga aliar vigor físico, qualidade técnica e personalidade, especialmente em uma posição que sempre foi importante para o estilo de jogo tricolor. Quando se imagina esse Bidu entrando em campo com o eco do boa sorte de Dorival ressoando nos ouvidos, o torcedor começa a sonhar com cruzamentos precisos, finalizações perigosas de média distância e participação decisiva em jogos grandes. No imaginário tricolor, não é exagero transformar um desejo de boa sorte em algum tipo de profecia futebolística. O São Paulo é um clube acostumado a grandes histórias, a personagens que surgem de maneira discreta e acabam virando protagonistas de conquistas inesquecíveis. Ver um jogador como Matheus Bidu, ainda em fase de construção de sua trajetória, recebendo esse tipo de menção, mesmo que por rumor, fortalece a esperança de que ele possa trilhar um caminho semelhante. A torcida, que carrega no peito memórias de laterais históricos e de elencos marcantes, não hesita em projetar suas expectativas nesse novo capítulo. Dorival, por outro lado, carrega consigo uma aura de respeito e credibilidade que vai além das quatro linhas. A figura dele, associada em algum nível ao São Paulo, ainda reverbera entre os torcedores, que lembram de escolhas, entrevistas, condução de vestiário e conquistas recentes.
Saber que esse mesmo treinador teria voltado seus olhos para Matheus Bidu, ainda que por um instante, reforça a ideia de que o lateral não é apenas mais um na multidão, mas alguém que desperta atenção até de quem já conhece os bastidores intensos do futebol brasileiro. Isso, para a torcida, é um selo de importância. A especulação ganha ainda mais sabor quando se pensa na pressão que é vestir a camisa do São Paulo no Morumbi lotado. Não é qualquer jogador que aguenta esse peso e transforma essa responsabilidade em combustível. Quando o rumor aponta que alguém como Dorival deseja sorte a Bidu especificamente no São Paulo, a frase ganha tom de desafio e encorajamento ao mesmo tempo. É como se ele estivesse dizendo, nas entrelinhas, que sabe das dificuldades, mas acredita que o jogador é capaz de enfrentar tudo isso e crescer dentro desse ambiente exigente, porém apaixonante. Entre um áudio de aplicativo e outro, os torcedores começam a montar seus próprios roteiros. Alguns imaginam Dorival encontrando Bidu em um corredor de estádio, no aeroporto ou em alguma resenha de bastidor, estendendo a mão e soltando a frase que se tornaria o centro do rumor. Outros preferem acreditar que foi um recado enviado por mensagem, algo mais reservado, mas que acabou vazando para a mídia e, daí, ganhou proporções maiores. Em qualquer uma das versões, a essência permanece. Um treinador experiente, com história no clube, reconhecendo o caminho que se abre para um jogador que está chegando ou se firmando no tricolor. O torcedor são paulino, emocional por natureza e acostumado a viver intensamente cada notícia, começa então a misturar realidade e sonho. Se Dorival deseja sorte, é porque ele enxerga que há algo ali a ser construído, um ciclo que pode render frutos. Os mais otimistas chegam a imaginar que isso poderia até sinalizar uma futura reaproximação entre o treinador e o clube em algum outro momento, como se esse gesto fosse um fio de ligação mantido com carinho. Já os mais pés no chão preferem olhar para a situação como um gesto de respeito profissional, mas nem por isso deixam de se animar com o simbolismo. Para Matheus Bidu, o peso dessa narrativa também não é pequeno. Ser colocado em uma posição de destaque, ainda que por um rumor, significa estar no foco da torcida, da imprensa e dos analistas. O lateral entra em campo sabendo que há olhos atentos acompanhando seus movimentos, avaliando suas tomadas de decisão, medindo cada cruzamento, cada desarme, cada infiltração em velocidade. E, no fundo, esse suposto boa sorte de Dorival funciona também como um lembrete de que as oportunidades aparecem e que é preciso estar pronto para aproveitá-las, especialmente em um clube do tamanho do São Paulo. A relação entre treinador e jogador, mesmo quando mediada por rumores, sempre desperta curiosidade. O torcedor tenta descobrir se houve algum trabalho em conjunto no passado, alguma avaliação positiva em bastidores, algum elogio em entrevista antiga. No caso de Dorival e Matheus Bidu, essa conexão passa a ser investigada, dissecada, amplificada. Será que o treinador já havia indicado o lateral em algum clube anterior? Será que já havia comentado sobre o potencial dele com algum dirigente? Nada disso é confirmado, mas as perguntas ficam no ar, alimentando a imaginação de quem vive o futebol como uma novela sem fim. Enquanto isso, o São Paulo segue seu caminho, buscando equilíbrio entre experiência e juventude dentro do elenco. A possível confiança indireta de Dorival em Bidu se encaixa na narrativa de um clube que tenta reencontrar seu DNA de revelar, recuperar e potencializar jogadores. O lateral surge como uma peça que pode se encaixar nessa engrenagem, trazendo frescor, energia e disposição. E, num cenário de rumor, é fácil enxergar esse boa sorte como um empurrão simbólico, uma espécie de vai lá, garoto, o palco é seu vindo de alguém que conhece bem a pressão de grandes centros. Na mente do torcedor, as imagens se formam com nitidez quase cinematográfica. Matheus Bidu correndo pela faixa esquerda, levantando a cabeça, cruzando com precisão, participando de jogadas trabalhadas, arriscando chutes de fora da área. A narração empolga, a torcida se levanta, os gritos ecoam. E tudo isso, de alguma forma, se liga àquela frase que teria sido dita por Dorival, como se o treinador estivesse, mesmo à distância, assistindo e torcendo pelo sucesso do jogador no São Paulo. A realidade talvez não seja tão romântica assim, mas o futebol vive justamente dessa capacidade de transformar sutilezas em grandes histórias. Os programas esportivos, por sua vez, adoram esse tipo de assunto. Um simples desejo de boa sorte, quando colocado numa mesa redonda, vira tema para blocos inteiros de debate. Discutem-se as intenções, o contexto, o peso de cada palavra. No caso de Dorival e Bidu, os comentaristas começam a especular se o treinador vê no lateral um perfil ideal para o futebol moderno, se acredita que ele pode crescer muito vestindo a camisa tricolor, se o São Paulo está no caminho certo ao apostar em jogadores assim. O rumor, que nasceu nos corredores do futebol, ganha então roupagem de pauta de televisão. Para o São Paulino, que acompanha tudo isso com o coração na mão, existe um sentimento de orgulho em perceber que o clube segue sendo um ponto de referência no discurso de grandes nomes do futebol.
O fato de Dorival, mesmo não estando hoje à frente do time, ser associado a um jogador que está ligado ao São Paulo reforça a ideia de que o tricolor permanece vivo no imaginário daqueles que já passaram por aqui. Não é só uma questão de história, mas de presença atual. É como se o clube continuasse emitindo sinais para além das suas quatro linhas, alcançando profissionais que vivem o esporte em alto nível. A especulação também provoca reflexões internas na torcida sobre o que se espera de Matheus Bidu na prática. O desejo de boa sorte não é apenas poético, ele carrega uma expectativa implícita de desempenho. A cada treino, a cada jogo, a cobrança é para que o lateral mostre que vale a aposta, que justifica a confiança e que honra o peso simbólico desse rumor. O São Paulino, que celebra, critica, apoia e cobra, sabe que o futebol é implacável com quem desperdiça oportunidades. Por isso, mais do que nunca, há um olhar atento sobre o que Bidu será capaz de construir com a camisa tricolor. No cenário mais romântico desenhado pelos torcedores, esse rumor é só o começo de uma história maior. Imagina-se Matheus Bidu conquistando espaço, virando titular, participando de jogos decisivos, sendo nome repetido com carinho pela torcida. E, em algum momento, anos à frente, uma entrevista resgatando aquele boa sorte de Dorival como marco simbólico, um ponto de partida para uma trajetória de sucesso no São Paulo. O futebol adora esses resgates narrativos, essas coincidências que parecem roteiros de filme, e o torcedor não hesita em se apegar a essa possibilidade. Por outro lado, também há quem encare tudo com mais sobriedade, enxergando o rumor como apenas mais uma história que circula nesse ambiente sempre barulhento e acelerado que é o futebol brasileiro. Mas mesmo esses torcedores, mais contidos, reconhecem que há algo de especial quando um treinador respeitado direciona palavras positivas a um jogador que está ligado ao seu clube de coração. No mínimo, é uma validação de que aquele atleta tem algo a entregar, algo que chama a atenção de quem realmente entende do jogo. A repercussão desse desejo de sorte, real ou amplificado pela especulação, também impacta o próprio ambiente interno do São Paulo. Jogadores percebem quando um companheiro passa a ser comentado fora dos muros do CT, principalmente por figuras importantes. Isso pode servir de motivação, mas também de responsabilidade. Matheus Bidu se vê, então, numa posição em que precisa equilibrar a alegria de ser notado com a maturidade de saber que tudo isso precisa se traduzir em desempenho consistente. A torcida, por sua vez, acompanha esse equilíbrio com expectativa. Em um clube do tamanho do São Paulo, os detalhes contam. A forma como um jogador se posiciona em campo, como reage a uma substituição, como comemora um gol, como se comunica com a torcida. E agora, nesse pacote de detalhes, entra também o rumor de que ele teria recebido um boa sorte de Dorival voltado especificamente para sua caminhada no tricolor. É mais uma camada de narrativa, mais um elemento para a memória coletiva que vai se construindo ao longo da temporada, jogo após jogo, entrevista após entrevista. Os bastidores do futebol, como sempre, alimentam essa fogueira. Fala-se de conversas rápidas em zonas mistas, de encontros em eventos, de contatos através de amigos em comum, de mensagens trocadas longe da exposição pública. Em qualquer um desses cenários, imaginar Dorival dedicando palavras de incentivo a Matheus Bidu cria uma atmosfera quase de mentoria, mesmo que informal. E para o torcedor são paulino, acostumado a ver ídolos do passado servindo de referência para novas gerações, essa ideia cai como um abraço na alma tricolor. No fim das contas, o rumor sobre Dorival desejar sorte a Matheus Bidu no São Paulo revela muito mais sobre o coração do torcedor do que sobre o próprio fato em si. Mostra o quanto a torcida está sedenta por sinais de que o clube está no radar de grandes nomes, ansiosa por motivos para acreditar que o futuro reserva algo melhor, atenta a qualquer movimento que possa indicar crescimento, respeito e reconhecimento. Matheus Bidu vira personagem dessa expectativa, carregando, junto com a camisa tricolor, o peso de um recado que, mesmo não oficializado, já ecoa entre quem ama o São Paulo. E é justamente essa mistura de realidade e imaginação que torna o futebol tão especial para quem torce pelo tricolor. Um simples desejo de boa sorte, colocado na boca de um treinador experiente, é capaz de movimentar sonhos, embalar conversas e reacender esperanças. Matheus Bidu, Dorival, São Paulo, torcida. Todos se conectam em uma história que, por enquanto, vive no campo da especulação, mas que, como tantas outras, pode ganhar contornos concretos dentro das quatro linhas. Até lá, o São Paulino segue fazendo o que sabe de melhor: acreditar, debater, sonhar e carregar, com orgulho, o peso e a beleza dessa paixão chamada São Paulo FC.